Olá, gente, boa tarde. Vim aqui conversar com vocês um pouquinho sobre esse confinamento que nós estamos vivendo, sobre essa grande pandemia que está assolando o mundo inteiro. E eu vim falar com vocês não sobre o que todo mundo está falando, que é sobre a prevenção, isso tudo que todos já sabem, estão careca de saber. Eu vim falar com vocês sobre a repercussão disso nas religiões, nas ideologias, teorias e tudo mais. Vamos lá, gente. O que as religiões estão pregando sobre isso? Eu vou falar aqui dentro do meu contexto, que é Brasil, tá? E que é um país influenciado pelo cristianismo, principalmente pelo catolicismo, e também sobre as outras vertentes religiosas que nós temos aqui, principalmente os evangélicos. E também vamos falar sobre o que diz o espírita e também um pouco das religiões afro, e eu vou falar especialmente da Umbanda, no qual eu tenho maior conhecimento. Então vamos lá. Antes de falar das religiões em si, vamos falar de uma faceta dessa questão, que é a negação da religião, que é o ateísmo. O que os ateus estão dizendo? Bem, os ateus, eles se apropriam completamente da ciência, do saber científico, como se a ciência fosse completamente ateia, e justifica isso devido a grandes equívocos que alguns religiosos já tiveram em relação à ciência, como se ciência e religião fossem oponentes. Será que são? Foram. Será que a gente pode entender religião e ciência como opostos? Será que todo cientista, todo médico, todo biólogo, todo físico, ele é necessariamente ateu? Ele nega Deus? E vamos aqui também fazer uma diferença. Uma coisa é ser ateu e outra coisa é não ter religião. Não praticar nenhum rito religioso. Isso não impede que a pessoa tenha alguma noção da dimensão transcendental, alguma religiosidade, que são coisas diferentes. Então, vamos falar primeiro a grosso modo. As religiões, as principais religiões do Brasil, falam que esse vírus é uma permissão de Deus para que a gente possa tirar algo de bom disso, que Deus permitiu e que nós temos que orar, rezar, fazer penitência, clamar a Deus. E a maioria manda seguir as normas de higiene, recomendações governamentais. Já há outra parcela dos religiosos, e eu falo que mais especialmente dos evangélicos aqui no Brasil, alguns deles, não todos, que diz que o povo de Deus não vai pegar o vírus, que o povo de Deus ele é protegido e que vamos clamar sim, orar sim, vamos para o templo orar sim, porque isso que estão falando por aí estão aumentando muito. É tudo uma grande teoria implantada por pessoas com interesses econômicos para poder diminuir a nossa prosperidade. Isso tem a ver com muitas teorias conspiratórias, de que a China produziu esse vírus para o mundo. E outras pessoas, até mesmo da religião, diz que isso foi algo mandado por Deus para castigar os infiéis, ou porque esse vírus veio da China e a China tem alguma coisa a ver com o marxismo, ou que isso foi uma profecia e que o mal veio do Oriente em relação ao marxismo. Então há muita teoria que eles não sabem explicar ao certo, é tudo suposição baseado em achismo, em algumas coisas que leram, em profecias, ou seja, está todo mundo muito espantado, está todo mundo sem saber o que fazer. Alguns estão falando que Jesus vai voltar e vai levar todo mundo. Todo mundo não, só os salvos. E os salvos são salvos da minha religião, da minha igreja,
aqueles que aceitaram Jesus e se batizaram na religião do meu pastor. E esse fervor está levando ao fanatismo, porque as pessoas estão em pânico, então elas estão desesperadas. E as divisões, elas aumentaram. Ou seja, vamos que aqui você vai ter salvação. Ou vem orar aqui que a gente vai salvar. Então está sendo muito complicado mesmo. A gente pode, aqui no Brasil, o Brasil, apesar de tudo, ele é um país maravilhoso em relação à liberdade religiosa. A gente consegue entender as religiões, a gente tem liberdade de ir em qualquer culto, e isso é muito bom. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o que os espíritas no geral estão falando, e é uma banda que eu acho que tem assim, certa similaridade. Segundo os espíritas e também budistas, o mundo está passando por um período de transição planetária. E que nisso há várias coisas ruins que podem acontecer para poder pagar karma coletivo, e que isso é uma preparação para uma terra mais feliz, uma terra melhor, em que as pessoas vão passar por esse período de uma transformação dolorosa, e que isso vai trazer aprendizado, e que isso vai proporcionar que nosso planeta seja um planeta não de provas e expiações, mas um planeta de regeneração. E isso os espíritas falam que é tudo regido pelos espíritos superiores que estão encarregados disso. E na Umbanda também fala um pouco de orixá, do candomblé, fala como é que os orixás estão trabalhando nesse processo para que haja evolução, lutando contra a peste, e também há uma luta entre o bem e o mal. E é muito complicado, porque dentro dessa visão religiosa não é muito bem e mal, são irmãos sem luz, irmãos à luz, então muda muito a nomenclatura, mas basicamente é a mesma coisa. Então isso tem a ver com uma questão espiritual. E essa questão espiritual nós podemos ajudar. Como? Através de oração, vibração positiva. E isso é unânime, seja com evangélicos, com católicos, religião espiritualista, das mais variadas vertentes. Então, isso, eu estou falando assim, no Brasil, nível de Brasil, e das religiões que a gente tem mais representatividade, tá? Então, existem outros também que, assim, na minha ignorância, eu não sei dizer são budistas, hinduístas, sobre essa questão dessa pandemia mundial. E voltando um pouquinho agora aos ateus, a gente vê muita discussão até desnecessária, falando que oração não produz vacina, que depois que um cientista ateu vai descobrir a cura da doença, e os crentes vão falar que foi graças a Deus, e que a ciência faz o mundo evoluir. E depois os religiosos falam que foi graças à oração, que a oração não ajuda em nada, e que é uma bela forma de achar que está ajudando sem nada fazer. Então há essas acusações dizendo que só o que salva é a ciência, que existe esse negócio de oração balela, desnecessário. Então isso é a visão de alguns ateístas, não todos, tá? Então eu estou falando de extremos de cada parte, tanto os extremistas, né, dos ateus extremistas que ficam batendo nas religiões, e também de algumas religiões extremistas que se fecham em suas seitas e que acham que serão os únicos salvos e que isso é um castigo. E esse castigo pode ser por qualquer coisa. Castigo por causa do carnaval, castigo por causa dos homossexuais, agora ter mais liberdade, castigo por várias coisas que estão acontecendo, por causa do aborto. Então, cada religião fala que esse castigo é porque foi liberado a prática daquilo que sua religião condena. Então,
É muito complicado porque o ambiente do caos, do medo, ele é muito frutífero para qualquer ideia. E isso pode reforçar muita coisa. As pessoas querem uma salvação. Se pudesse pegar alguém para matar, para ser o Cristo da vez e poder salvar, as pessoas iriam pegar. Então, é isso. É complicado, principalmente no momento que as pessoas estão isoladas, elas ficam com as suas ideias rolando na cabeça e é muita informação. Então, a gente espera que as pessoas consigam manter a calma, manter a racionalidade e manter a fé, uma fé racional, uma fé serena e pelo menos ter todos pensamento positivo e fazer o melhor que você pode sem ficar acusando e nem desdenhando do outro, porque a gente, na verdade, a gente não sabe de nada, a gente não tem certeza de nada para desdenhar do outro, não é? Quem somos nós para poder apontar o dedo para alguém? E nesse momento não é momento para deboche, para se achar superior. É um momento que todos nós devemos, pelo menos, mentalizar coisas boas para a nossa própria saúde mental e para que tudo aconteça da melhor forma possível. E, da minha parte, eu falo para todos vocês, que Deus nos abençoe e nos ajude a sair dessa grande crise.